favor, professor Ladislau, se puder agora fazer sua disposição. Trazer primeiro que está se discutindo muito internacionalmente a convergência das crises, né? Nós estamos com uma catástrofe planetária ambiental evidente, né? Estamos liquidando a vida nos mares, isso gera tragédias. Nós estamos contaminando água limpa, né? Por toda parte, poluindo, enfim, com produtos químicos industriais, com esgotos, o diabo, né? Nós temos regiões, por exemplo, Golfo do México, Mar Báltico, parte do Mediterrâneo, que estão simplesmente mortos, né? Nós estamos tirando a cobertura vegetal, liquidando as florestas no ritmo, e nós temos, evidentemente, a mudança climática, né? As pessoas se surpreendem de ver agora temperaturas de 50 graus à sombra no Oriente Médio, né? Enfim, o negócio está simplesmente catastrófico. Então, tem essa dimensão de que a gente está destruindo o planeta. Somos 7,8 bilhões de pessoas, todo mundo querendo consumir mais, 80 milhões de pessoas a mais a cada ano. Nós já ultrapassamos a capacidade de recuperação do planeta. Estamos destruindo agora, né? Estamos limpando as coisas. Então, tem a dimensão ambiental que é vital, está se agravando. Os americanos chamam de catástrofe em câmara lenta, né? É mais lento, mas é mais sistêmico, né, e mais catastrófico em termos gerais. Depois nós temos a desigualdade. A desigualdade chegou a um nível que é insustentável. A partir de um grau de desigualdade, você não governa mais. É como está no Brasil, entende? Ninguém governa hoje a Turquia, não se governa o Irã, não se governa, enfim, a zona que está os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos estão entrando no subdesenvolvimento, né, não em via de desenvolvimento. Está invertendo o caminho, né? Temos a zona do Brexit, dos gilets jaunes na França, enfim, tem mais. Nós não temos mais gente pobre, isolada, perdida e desinformada. Todo mundo está sabendo que poderia ter uma escola decente para o seu filho, né? É desesperador para pais ver que os filhos não vão ter oportunidade, vão estar... isso aqui está chegando, sem falar dos 850 milhões de pessoas passando fome. Nós produzimos tanto alimento, só de grãos, né, só de cereais, a gente produz mais de 1 quilo por habitante por dia. Né? Então, não tem nenhuma razão para ter fome, para ter essas coisas. Nós não temos problema econômico, nós temos problema de organização social, de pactos, de contratos sociais. Isso se organiza por lei. Né? Não há lei econômica, né, que... O pessoal gosta de falar em ciência econômica, né? Que ciência, mas são regras, né? Por que na Finlândia o professor de escola primária ganha no mesmo nível que o engenheiro e o advogado, e no Brasil ganha o que ganha? Isso não é economia, são regras do jogo, contratos, são relações de força, né? Então, se a gente junta o desastre ambiental e o desastre social, isso aqui não está funcionando. Agora, os recursos para mudar a matriz de transporte, a matriz energética, a matriz agrícola, tudo isso para parar de destruir o planeta, 1. E 2, mudar a forma para onde a gente canaliza os recursos, de maneira a generalizar a inclusão produtiva, melhorar, reduzir a desigualdade. Todo esse dinheiro está onde? Está em paraísos fiscais, está em especulação financeira, enfim, o pessoal está enriquecendo. Então, o terceiro elemento de crise é o caos financeiro. Ele é planetário, tá? As finanças giram no planeta, enquanto que a regulação, os bancos centrais estão fragmentados em cerca de 193 países, cada um puxando para o seu lado, e as finanças brincam nesse processo, né? Nós temos, nos paraísos fiscais, ordem de grandeza, 1/4 do PIB mundial, né? Só o Brasil a gente tem os dados da pesquisa internacional, do Tax Justice Network, né? É de 2012, mas em 2012 a gente tinha em paraísos fiscais, nós tínhamos 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares dá 2,5 trilhões de reais, dá 1/3 do PIB. Tá? Não paga imposto, não investe no país, certo? O que é dinheiro em paraíso fiscal? É evasão fiscal, é corrupção, é sistema de lavagem de dinheiro em geral, né? Eu queria lembrar que o Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual. Eu puxei do Valor Econômico o organograma
do BTG Pactual, eles têm 38 filiais em paraísos fiscais. Para que eles têm filiais em paraísos fiscais? É para evasão fiscal, gente. Eles não são um banco para correntistas como nós, né? Eles são, essencialmente, se chama asset management, né? Aqui, orgulhosamente, dizem que nós somos um banco de investimento, né? Você quer investir que o seu dinheiro vá para onde? Essa é a zona que a gente criou. Então, de certa maneira, o fato que a gente tem duas calamidades planetárias, que é a destruição ambiental em proveito de uma minoria, e a maioria está com o saco na lua, os negócios estão explodindo por toda parte, tem no seu site, a pessoa não está aceitando mais, certo? Então, e o dinheiro para resgatar essas coisas está navegando nos paraísos fiscais, navegando na especulação financeira, coisa do gênero. Então, nós temos uma tripla crise sobre a qual desaba o coronavírus e paralisa esse negócio todo. Isso leva, por isso que eu estou juntando essas coisas, esse conceito de convergência das crises, que não é só o problema do coronavírus, é o problema desse planeta que está simplesmente desajustado, que está sendo colocado como crise civilizatória, como crise sistêmica, que vai precisar mudar as regras do jogo. As regras do jogo estão na mesa. Tá? As propostas aí em torno do Papa, né? As propostas das 181 corporações, agora de setembro do ano passado, dos 130 bancos em novembro do ano passado, dos maiores bancos do mundo. Nós temos o Instituto Roosevelt, novas regras para o século XXI. Enfim, tem um conjunto, sem falar do livro do Piketty, né? Agora do Capital e Ideologia, todo ele é de cabo a rabo sobre a desigualdade e como isso está desarticulando o planeta, né? Então, os desafios são muito mais amplos. Então, nós estamos divididos. De um lado, nós temos que correr atrás do imediato, do urgente, e do outro lado, está pensando no estrutural e no futuro, né? Deixa eu levantar aqui no plano imediato, todo esse negócio de contrapor, né, como a Larissa levantou aqui, a saúde e a economia, né, quer dizer, isso é uma idiotice total, né, porque os Estados Unidos priorizaram a economia, certo? Deixaram o vírus se alastrar e agora estão paralisando a economia muito mais do que fez a China, que se lançou. Gente, a coisa é simples, né? O vírus ele é menos letal do que as outras epidemias, mas ele se espraia muito mais rapidamente. Quando você espera que ele se espraie bastante para começar a fazer alguma coisa, os impactos são muito maiores, os custos são muito maiores. Então, é um crescimento exponencial e de custos crescentes. Então, o imediato da gente isolar as pessoas é vital, porque um transmite para 2, que transmite para 4, que transmite para 8 e vai. É um processo, né, exponencial nesse sentido. Isso significa ter rapidamente que passar o raio do dinheiro para essas famílias, né? Porque é básico, né? O cara tem que poder dar o leite da criança. Aí começa a discutir, propõe R$200, mas então, isso aqui é humilhante, né? Então, certo? Foram para R$600 para 3 meses, vai possivelmente atingir 50 milhões de pessoas, daria cerca de um pouquinho menos de 100 bilhões, né? Gente, é uma merreca, né, frente ao desafio, porque quanto mais você gasta agora, menos você gasta depois, né? Porque você deixou espraiar, é só olhar Estados Unidos, olhar a Itália, tá, essas coisas, todos eles que diziam que foram céticos, né, dizer, não, uma gripinha, enfim, uma gripezinha, então, né? Então, o dinheiro tem que ir para as famílias e com extrema rapidez e de maneira muito mais ampla, certo? Tem que ir também direto, mas isso aí você pode emitir moeda, você pode, enfim, fazer o que quiser, enfim, endividar e tal, mas você tem que chegar ao serviço de saúde, em particular o SUS, né? Todo mundo está redescobrindo que, afinal das contas, o SUS não é tão... Né? Eu vi a entrevista do nosso ex-ministro Mandetta, né, que, com a equipe dele, entrevista de imprensa, todo mundo, eles que estavam destruindo o SUS antes, agora todo mundo com o colete do SUS e o SUS na lapela, né? Porque se deram conta que quando se generalizar a doença, esses também vão ser impactados, né? Queria botar isso, né?
o vírus ele é muito democrático, nós é que não somos, né? Porque ele atinge todo mundo. Agora, os ricos, claro, têm outras condições de se proteger. Né? Agora, essas são as duas prioridades imediatas, não se conta se tem ou não tem no caixa, emite, se for tal, tem que assegurar que as pessoas se isolem, porque você reduz o ritmo de expansão e você tem que dar dinheiro para o SUS e você fazer a reconversão produtiva para produzir máscara, todas essas coisas que protegem as pessoas. Né? Na República Tcheca, Deus e o Mundo está produzindo máscaras em casa, né? Um apelo. As donas de casa estão costurando pequenas máscaras, põem o elástico e pronto, certo? Claro que não protege muito para o vírus entrar, certo? Essas máscaras em casa feitas de um pedaço de pano. Mas protege de saídas, de saliva, coisa assim, você reduz a contaminação, né? Você não deixa de ser risco para os outros. Está funcionando em Hong Kong, está funcionando na República Tcheca e coisa do gênero. Enfim, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, o grande problema é o vazio de autoridade no meio disso. Tem uma zona aqui, né, entre o Mandetta, o presidente, né, e essa coisa de um presidente que não quer resolver o problema, ele quer ficar bem com a turma dele. Né? Então, toda uma massa da população que acha, bom, como é que eu vou me isolar, não tenho grana, coisa assim. Quando o Bolsonaro diz, não, vamos sair à rua, vamos trabalhar, eles se sentem aliviados nesse processo. Isso é de um oportunismo, de uma covardia absolutamente escandalosa, né? Porque você vai simplesmente estar gerando mortes e sofrimento. As respostas têm sido ridículas, porque, de um lado, são apenas 50 milhões de pessoas e esses R$600, e, de outro lado, a cifra que eu tenho é de 650 bilhões para os bancos, né? Considerando que os bancos vão pegar esse dinheiro e vão repassar para as pessoas, para as empresas, coisa do gênero. Né? Isso a gente já viu em 2008, né? Na época, nos Estados Unidos se encontraram muitos trilhões, né? Para os bancos. Claro, eles aumentaram os bônus, aumentaram os dividendos e não correu nada e ferraram o pessoal que estava lá com as casas, com as hipotecas. Né? Basicamente, resumindo, a gente tem que ir imediato para as medidas, conseguir isolar as pessoas e apoiar o serviço de saúde e a reconversão produtiva. Né? Nós temos que assegurar uma transição para uma coisa mais organizada, né? No prazo de pensar além dos 3 meses. Né? Está voltando à mesa a discussão da renda básica. Né? É muito interessante o editorial do Financial Times, né? Escrever as políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, terão de estar presentes na composição. É importante pensar que o mundo está pensando, não é só o Brasil que vai resolver o médio prazo nesse processo. Vamos ter que chegar a acordos. Né? E é muito importante o que a Patrícia falou, né, da pouca previsibilidade que nós temos. Né? É uma coisa nova e então a gente está bastante no escuro quanto a essas transformações. Deixa eu mencionar um tipo de impacto econômico, que é a mudança do perfil de consumo. Né? De repente, as pessoas já não estão mais comprando bolsas Vuitton e coisas de luxo, estão pensando, afinal das contas, de que a gente precisa. Isso gera uma mudança no consumismo e nessas atitudes. Né? Referente, só para mencionar e para fechar aqui, ao que foi pedido para mencionar a proposta a essa emenda constitucional que estão discutindo agora, né? Isso aqui é uma piada, gente, certo? Porque é um grupo em torno do presidente, aí ele diz, vamos ter secretário da saúde, etc., mas sem direito a voto. Vamos ser representantes dos municípios sem direito a voto. Membros do Senado Federal, do Conselho de Justiça, etc., sem direito a voto. Né? Ou seja, é um grupelho que vai se formar. Eles estão desvinculando todos os gastos
exceto, no parágrafo 6, exceto os recursos vinculados ao pagamento da dívida pública. Certo? No ano passado foram 310 bilhões que passamos, coisa que podia ter servido para o SUS, para a educação, para todas essas coisas, que passamos para os grandes aplicadores financeiros, em particular os bancos. Isso aqui não está funcionando. Né? Essa é a zona. Para mim, nós temos que pressionar fortemente para o imediato, que é conter, e pensar que reformas estruturais podem gerar uma convergência política para realmente se transformar em força transformadora. Né?